Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou começar então uma nova série de vídeos sobre uns 4 cursos que eu tenho preparado há pelo menos uns 3 anos, que são baseados nos cursos no canal do professor britânico Sean Gabb, que é um grande historiador da antiguidade, especialmente da civilização greco-romana. E eu vou então começar dando um curso sobre a história grega. Claro que também esses cursos são baseados em outros artigos e livros, principalmente sobre Roma e tal. Só que o curso vai ser focado, tendo como base o curso dele, que eu faço uma espécie de resumo e acrescento outras informações relevantes de outras fontes. Bom, os gregos têm enorme importância para o desenvolvimento da nossa civilização e para o desenvolvimento da filosofia. Dentre as contribuições temos uma poesia notável, a ideia de história no sentido de criar a ideia de investigar causas, tentando olhar para eventos históricos como parte de um processo de desdobramento, o desejo de dar uma representação precisa à forma humana, as habilidades técnicas que eles desenvolveram para fazer isso. Os gregos nos deram a maior parte do pensamento político, a ciência, apesar de ainda estar incompleta, por causa do desprezo deles pela experimentação. Os fundamentos da biologia, física, química, etc., medicina científica, pela ideia de considerar o corpo humano como uma máquina que podia ser reparada, a matemática, etc. O mundo na região do Mediterrâneo Oriental e no Levante, em 1300 a.C., era formado por vários povos e impérios. Entre eles temos o Novo Império Egípcio, de 1580 a 525 a.C., o Império Hitita, a Assíria, o Reino Cassita, também chamado de Babilônia, Elam, Mitanni, Arzawa e a Grécia Micênica. Por volta de 1100 a.C., apenas o Novo Império Egípcio e a Síria ainda existiam, e o resto desapareceu completamente. Os assírios foram reduzidos a um pequeno núcleo, onde permaneceram por vários séculos. O Egito se recupera um pouco, mas jamais será o que foi no seu auge. Nesse mapa podemos ver as civilizações que existiam no Mediterrâneo Oriental e no Levante no século XIV a.C. Os motivos para o colapso dessas civilizações é o colapso de uma organização administrativa central, o desaparecimento da classe da elite tradicional, o colapso da economia centralizada e uma mudança de assentamento e um declínio populacional. Vamos começar então falando das civilizações que estavam ao redor da Grécia Micênica, que é a primeira civilização grega, parcialmente contada através da Ilíada e da Odisseia. Então vamos começar falando com os hititas. Muito da língua latina e grega vem da língua hitita, e os escritores mais antigos que temos de uma língua indo-europeia estão na língua hitita. Foram encontradas 10.000 tabuletas de bairro hititas que registram histórias, documentos estatais, correspondências, relatórios militares, códigos de lei, textos religiosos, mas nenhum poema hitita. Não há nada de história social, a não ser os códigos de leis. O rei hitita era tipo um irmão real do rei da Babilônia e do Egito. O seu único rival era o Egito, e o resto ou era reino vassalo ou amigo, ou não era importante o suficiente para arrumar briga. Houve uma guerra com o Egito que durou séculos, com períodos mais calmos e outros mais tensos. O faraó Akhenaton, que governou de 1353 a 1336 a.C., que foi um faraó revolucionário, fez com que muitas cidades egípcias no norte do atual Líbano e Israel caíssem para o domínio hitita. Seus sucessores tentaram estabilizar a fronteira com os hititas, mas algo só foi feito durante o reinado de Ramsés II, de 1279 a 1213 a.C., que reverteu o declínio, mas isso é tudo suposição. Uma grande batalha foi travada em 1274 a.C., a famosa Batalha de Kadesh, que parece que deu um empate. Em 1259 a.C., os dois lados concordam com o acordo de paz, e em 1249 a.C., a princesa hitita se casa com Ramsés II. O penúltimo rei, Tudhaliwa I, que governou de 1227 a 1209 a.C., parece ter conseguido alguns sucessos militares, se livrando da ameaça representada pelos gregos micênicos e ter desfeito uma confederação de reinos vassalos na Anatólia, mas também sofreu derrotas para os assírios, além da instabilidade interna. Há a possibilidade de ter havido uma fome generalizada no reino hitita nas suas últimas décadas. Os egípcios pareciam querer manter o reino de pé, exportando alimentos para eles. Provavelmente foi que nem o Império Bizantino no século XI que manteve o califado fatímida de pé, fornecendo milho para eles quando as inundações do Nilo falharam. Você mantém essas pessoas vivas, porque se o reino colapsar, outro entrará e assumirá o vácuo de poder, e pode não ser um reino tão amigável como você. O último rei, Suppiluliuma, nome difícil, que governou de 1207 até uma data desconhecida,
Segundo alguns textos, conseguiu vitórias militares contra o Chipre e em batalhas navais na costa do país, e conseguiu conquistas na Anatólia. E os registros se esgotam, e não contam o que acontece depois de 1207 a.C. Há evidências que em 1180 a.C., Hattusa, a capital hitita, foi destruída pelo fogo, mas não sabemos o que pode ter destruído essa civilização. Outra civilização muito interessante é a civilização minoica, que era o povo que habitava a ilha de Creta. A ilha de Creta sempre teve um clima ótimo, uma terra fértil, montanhas que tornam ela fácil de defender, boa localização estratégica no Mediterrâneo. Segundo Homero, é uma terra adorável e rica, densamente povoada com 90 cidades e várias línguas diferentes. Segundo a história de Teseu, Creta era governada pelo rei Minos, o homem que domina os mares do Mediterrâneo Oriental, e o homem mais rico na região. Sua esposa, amaldiçoada pelos deuses, se apaixona por um touro, faz sexo com ele e produziu o Minotauro. Minos constrói um labirinto para colocar o Minotauro para que ele não seja visto, e para que não arranje problemas. O filho de Minos é morto enquanto assistia jogos em Atenas, e Minos declara guerra a Atenas. Quando Creta ganha uma guerra contra Atenas, Minos exige 7 meninos e 7 meninas como tributo anual para alimentar o Minotauro. Um dia, Teseu, príncipe de Atenas, se voluntaria para matar o Minotauro. A filha de Minos, Ariadne, se apaixona por ele e decide ajudar Teseu, dando a ele um novelo de lã. O famoso fio de Ariadne era para Teseu não se perder no labirinto, e ele consegue matar o Minotauro e volta para Atenas com Ariadne. Mas ele para em Naxos e descobre que ela tinha o costume de comer carne humana, então ele a deixa na praia. Então ela o amaldiçoa e depois se casa com Dionísio. Teseu volta a Atenas, mas ele esquece a promessa que fez ao seu pai, que se ele sobrevivesse iria colocar velas brancas, e se não, iria colocar velas pretas. E o pai dele só tinha jogado vela preta no mar. Isso é bem história grega porque todo mundo se dá mal no final. Minos depois vira juiz de Hades, no submundo, e depois desaparece no livro 6 da Eneida. Tucídides depois escreve que Minos foi o primeiro da história que teve uma marinha, e se fez senhor do que hoje é o mar Helênico. Conquistou as cidades e foi o colonizador da maioria delas, expulsando os cários e colocando seus filhos para governar. De acordo com o historiador Sir Arthur Evans, que viveu de 1851 a 1941, quando começamos a cavar em Creta em 1900, onde era para ser a capital minoica Knossos, eles fizeram descobertas impressionantes. Podemos ver por pinturas locais que eles tinham uma técnica de arte bem avançada, o que comprova que eles eram uma das grandes civilizações da Era do Bronze. E uma das pinturas é de pessoas meio que brincando com um touro, que pode ter sido a inspiração dos gregos para criar a história do Minotauro. Além disso, foi encontrado ouro e marfim na ilha, mas não havia elefantes em Creta, então provavelmente veio do comércio esse marfim. De acordo com Evans, os minoicos eram refugiados fugindo do norte do Egito, expulsos por invasores do sul do Egito por volta de 3000 a.C. A análise de DNA sugere que a civilização minoica surgiu dos primeiros agricultores que surgiram lá, milhares de anos antes, por volta de 5000 ou 4000 a.C., mas não podemos confiar muito em testes de DNA para registros históricos. Por volta de 2000 a.C., Creta está no centro de uma extensa rede de comércio e lida com cobre das Cíclades e estanho da Ásia Menor, materiais essenciais para fazer bronze. Por volta de 1900 a.C., você tem grandes palácios surgindo, com o de Knossos sendo mais impressionante. Aparentemente, a ilha era bem urbanizada e tinha de 500 mil a 2 milhões de pessoas. A vida até que era boa para padrões da época. Vale lembrar que a maioria das pessoas antes da Revolução Industrial, em 1800, viviam à beira da fome, na linha da miséria, e a economia era baseada em vinho e azeitonas. Comunidades em Cíclades e Dodecaneso mudaram radicalmente depois do contato com os minoicos. Os tipos de roupas dos moradores de Creta se tornou bastante popular, até no Egito. Em 2009 foi descoberto afrescos no estilo minoico e outros artefatos durante as escavações no Palácio de Canaã, em Tel Cabri, Israel. Além disso, pesos e medidas minoicos eram adotados em todo o mar Egeu, e gregos não relacionados no continente sob simples influência minoica, o uso do sistema de escrito para a forma mais antiga do grego. Em 1400 a.C. você tinha pinturas em Tebas representando os minoicos trazendo presentes ou mercadorias ao Egito. Foram encontradas 7.000 tábuas com escritos na língua deles, que não podemos ler. Nós sabemos que eles tinham pintura, poesia, música, deuses e mitologia, mas não sabemos nada sobre seus nomes, deuses, mitologia, forma de governo. Por volta de 1600 a.C., o vulcão Santorini entrou em erupção, o mesmo que fez um estrago em 1815, matando cerca de 1 milhão de pessoas na França, de fome por causa da influência da erupção no clima. A erupção em 1600 a.C. parece ter sido 4 ou 5 vezes pior
que é do Krakatoa, e parece ter causado tsunamis de 150 pés, porque os lagos em Creta mostram água salgada desse período. Mas há evidências arqueológicas que mostram que os efeitos da erupção do vulcão foram muito menores do que pensávamos. Por volta de 1500 a.C., muitos palácios e lugares parecem ter queimado e muitos assentamentos foram abandonados. Além disso, pode ter tido uma invasão da ilha e depois disso, Creta passou a ser uma ilha dominada pelos gregos. Falando nos gregos micênicos, podemos detalhar um pouco mais sobre essa interessante civilização. Nós sabemos que Agamenon era o rei de Micenas e o senhor de todos os outros reis da Grécia. De acordo com os poemas homéricos, a civilização micênica começa por volta de 1500 a.C., mas alguns acreditam que foi por volta de 1600 a.C. A Ilíada e a Odisseia descrevem com detalhes lugares e objetos que não podem ter existido depois de 1200 a.C., e você tem uma passagem na página 260 a 265 no livro 10 da Ilíada falando deles. Muitas das pessoas nomeadas por Homero em seus poemas realmente existiram. Em 1939, uma grande quantidade de peças escritas em linear B foram encontradas em Pylos, na Grécia continental. Em 1953, Michael Ventris e John Chadwick descobriram que era uma forma primitiva de grego. Nós sabemos que os povos indo-europeus entraram no território que hoje é a Grécia por volta de 3000 a.C. e sabemos disso por causa da cerâmica e pela agricultura. Os gregos micênicos tiveram influência da civilização minoica e houve um crescimento da população e de pequenas cidades como Tebas, Atenas e Micenas. Nessa época, poucas cidades do mundo tinham população maior do que 10.000 pessoas. Supostamente, Creta invadiu a Grécia e os gregos revidaram e invadiram Creta e substituíram os minóicos por volta de 1500 a.C. Nessa época, as tabuletas mudam de linear A para linear B. Havia um comércio micênico substancial que ia da Espanha até o Báltico, Inglaterra e interior do Levante. Os gregos micênicos introduziram várias inovações nas áreas de engenharia, arquitetura e infraestrutura militar, enquanto o comércio em vastas áreas do Mediterrâneo era essencial para a sua economia. Sua escrita silábica, a linear B, oferece os primeiros registros escritos da língua grega, e sua religião já incluía várias divindades que também podem ser encontradas no panteão olímpico. A Grécia micênica era dominada por uma sociedade de elite guerreira e consistia de uma rede de estados centrados no palácio que desenvolvia rígidos sistemas hierárquicos, políticos, sociais e econômicos. Na liderança dessa sociedade estava o rei, conhecido como Anax. Nas cartas de Homero, não há nada que corresponda ao que chamaríamos de governo. Os reis emitiam julgamentos, algumas vezes se consultavam com seus conselheiros e davam ordens, que às vezes têm força de lei. Mas de acordo com as tabuletas linear B, o mundo micênico é um mundo dominado por um estado burocrático vasto e opressivo. Havia registro de pessoas em todas as gradações da sociedade, desde os mais altos funcionários do Estado até escravos e trabalhadores braçais. Os funcionários do governo tinham o poder de exigir, dever de registrar, detalhes infinitos sobre homens, mulheres e crianças, fabricantes de materiais industriais, produtos agrícolas e pecuários, todos os tipos de propriedades de todos os tipos de terra, administração de rituais religiosos, movimentos de tropas e tripulação de navios. Tudo o que qualquer pessoa fazia era aberto ao inquérito oficial e sujeito a ordens oficiais. Por volta de 1200 a.C., essa civilização chega ao fim. A maior parte das cidades foram queimadas durante esse período e teve ondas de ataques. Houve uma recuperação que aconteceu em várias ondas e massiva fortificação das cidades. Mas depois teve outra onda de ataques e as cidadelas fortificadas foram ou destruídas ou abandonadas. Alguns lugares parecem ter escapado e sobrevivido, como Atenas, que parece ter sido ocupada, mas não destruída. Dentre as cidades destruídas temos Pylos, Micenas, Knossos e Iolcos. A Grécia entra numa idade das trevas que vai durar até o ano 800 a.C., onde há arqueologia que mostra que a agricultura continuou, mas todas as evidências que temos mostram o colapso total da civilização. Esse é um período de transição sem registro que leva ao período arcaico, onde mudanças significativas ocorreram de forma centradas no palácio para a forma descentralizada de organização socioeconômica, incluindo o uso extensivo do ferro. Mas essa Idade das Trevas é diferente da clássica Idade das Trevas da Alta Idade Média, dos séculos V ao X, onde Roma caiu e os bárbaros formaram seus reinos. Nós temos muito mais evidências históricas desse período do que temos da Idade das Trevas grega, apesar de ainda ter algumas lacunas a serem preenchidas. Na Alta Idade Média, nós tínhamos ainda os relatos dos monges dos mosteiros e a visão do Império Bizantino que sobreviveu. Não podemos deixar de falar da cidade de Troia, que é muito importante para a mitologia e para a história grega. Troia estava localizada num lugar extremamente privilegiado, porque é um porto em direção à Grécia Micênica e talvez ao Egito. Você pode controlar o Estreito de Dardanelas e o Hellesponto, além de garantir acesso ao Mar Negro e outros rios como o Danúbio.
É uma terra fértil para a agricultura, excelente lugar para a pesca, obviamente qualquer um queria tomá-la. Os antigos acreditavam que Ilion foi construído perto do lugar que era Troia. Em 480 a.C., de acordo com o livro 7 de Heródoto, Xerxes sacrificou 1000 bois em Troia antes de invadir a Grécia. Em 336 a.C., Alexandre o Grande colocou uma coroa de flores no suposto túmulo de Aquiles, porque ele acreditava ser um descendente de Aquiles. Em 31 d.C., o imperador Tibério manda sarcásticas condolências para o conselho da cidade de Ilion pela morte de seu ilustre cidadão Héctor. Em 130, o imperador Adriano construiu um grande teatro em Ilion, como, entre aspas, um presente para o povo de Troia. Em 1810, Lord Byron visita as ruínas de Ilion e nada no Helesponto. A cidade de Troia é muito importante nesse período porque é através da lenda de Troia que vão surgir 3 povos, os gregos, os romanos e os britânicos. Os gregos eram o povo que conquistaram Troia, os romanos o povo que fugiu de Troia liderados por Enéas, e os britânicos eram os troianos que foram muito mais para o oeste, representados por Bruto. Esses eventos supostamente ocorreram por volta de 1200 a.C. e os relatos começam a surgir por volta de 800 a.C. Os poemas que sobreviveram foram os poemas homéricos, a Ilíada e a Odisseia. Outras fontes desse período são a Eneida de Virgílio e a Metamorfose de Ovídio, os dois do século I a.C. Sempre que estudamos uma civilização por meio de mitos, podemos ter certeza que uma parte dos mitos é verdade, e parece até que foi escrito por alguém que viveu esse período, outra parte é totalmente fabricada e outra parte é uma visão distorcida ou exagerada da verdade. A história começa com o casamento de Peleus e Tétis, pais de Aquiles, e todos os deuses foram convidados, exceto Eris, a deusa da discórdia. Quando ela aparece na festa, não deixa ela entrar, então ela, com raiva, joga uma maçã de ouro entre as deusas reunidas, onde ela escreveu as palavras para a mais bela. Então 3 das deusas clamam ser a mais bela, que são Afrodite, Hera e Atenas. Zeus é chamado para intermediar a situação e ele dirige Hermes para levar as 3 deusas a Paris de Troia, também conhecido como Alexander. Paris é o filho mais novo do rei de Troia, mas tem um trabalho diário como pastor. Então as 3 deusas aparecem diante dele e oferecem presentes para que ele escolhesse uma delas. Então ele decide que Afrodite é mais bela, porque ela prometeu a ele a mulher mais bonita do mundo, que era Helena, a famosa Helena de Troia, que deu tanto problema, né? No entanto, Helena era casada com Menelau, o rei de Esparta, e irmão mais novo de Agamenon, rei de Micenas. Paris então viaja a Esparta e ele foge com Helena para Troia. Menelau estava furioso e pede ajuda a seu irmão mais velho Agamenon, que declara guerra a Troia e pede ajuda de todos os outros gregos. Então ocorre a Assembleia de Aulis, na Grécia Oriental, mas Apolo não estava feliz com eles e impede um vento bom para viajar a Troia. Então é necessário que Agamenon chame a sua filha Ifigeneia, que se casará com Aquiles. Mas em vez disso, ela se sacrificou a Apolo, que permite que o evento fique a favor deles e os gregos vão a Troia. Os gregos não conseguem tomar Troia, mas a cercam por 9, 10 anos. Então Odisseu decide que só pode ser tomada com um truque, que é o famoso cavalo de Troia, um cavalo de madeira gigante, que é dado como presente aos troianos, mas assim que o cavalo entra na cidade, dentro dele saem vários soldados e toma a cidade. Então há um massacre na cidade, muitos fogem, inclusive Enéas, que será protagonista da fundação de Roma futuramente e também da fundação do Prona. A cidade é totalmente destruída e queimada. O rei Príamo é brutalmente assassinado por Neoptolomeus, filho de Aquiles, e a rainha Écuba é ou escravizada por Odisseu ou fica louca depois de ver os cadáveres de seus filhos. Uma de suas filhas, Polixena, é sacrificada no túmulo de Aquiles. Cassandra é arrastada no templo de Atenas e estuprada tão horrivelmente que a estátua da deusa desviou o olhar. Neoptolomeus joga o filho pequeno de Héctor, Astianax, das muralhas de Troia e para a morte. Enéas foge com seu filho e pai e terá outro destino que será fundar Roma. Os deuses ficaram tão ultrajados com os que os gregos fizeram que os punem pesadamente. Agamenon é morto por sua esposa, Clitemnestra, pelo sacrifício da sua filha. Clitemnestra mata Cassandra também com um machado. Odisseu é forçado a vagar por 10 anos antes de voltar para Ítaca, onde deve matar o homem que tenta fazer sua esposa se casar novamente. Os historiadores só começam a conseguir investigar completamente a Grécia Antiga por volta de 500 a.C. Antes disso, para os gregos, assim como para todos os outros povos, seu conhecimento estava limitado pela tradição. Havia gregos por volta de 500 a.C. que não acreditavam nos relatos homéricos como um relato literalmente verdadeiro e começaram a usar o senso comum para tentar entender o que aconteceu. A primeira pessoa que conhecemos que fez essas perguntas foi Heródoto, que viveu de 485 a 425 a.C.,
onde ele discute a Guerra de Troia. Em vários pontos de suas histórias, ele tenta explicar que é a Guerra da Grécia contra a Pérsia, tentando descobrir as causas de longo prazo desse conflito. E ele conclui que os conflitos começam com uma série de raptos de mulheres e começam com o rapto de Ió pelos mercadores fenícios, depois de Europa de Tiro e Medeia de Cólquida pelos gregos e depois o rapto de Helena de Troia por Paris. Mas apesar de Heródoto ser um grande historiador, suas fontes são de valor limitado. Uma fonte muito melhor é Tucídides, que viveu de 460 a 395 a.C., não porque ele teve fontes melhores, mas porque ele tinha uma visão muito mais científica disso. Ele começa falando que não é possível reconstruir a história da Grécia Antiga, mas ele começa um trabalho de reconstrução que se aproxima muito do que descobrimos nos últimos 150 anos. De acordo com ele, a Grécia micênica não tinha população ou civilização estabelecida, mas ele errou nisso, porque não tinha muito conhecimento dos micênicos. Ele conclui que as pessoas pobres eram agricultores de subsistência e a Grécia era formada por pequenas comunidades envolvidas em torno de senhores da guerra, com pirataria e invasões como forma de sobrevivência. Tucídides afirma que provavelmente foi um pequeno exército grego que foi até Troia, porque demorou tanto para tomar a cidade e porque não era possível bloquear o comércio de Troia. Ele sabe que teve a guerra e foi uma grande guerra, e que foi liderada pelo rei dos micênicos e que resultou na captura e destruição de Troia. E não havia noção do povo grego, mas sim de argivos, danaãs, eólios, jônios, aqueus, etc. Ele também fala que ninguém se beneficiou da tomada de Troia, porque 60 anos depois, todas as potências na Grécia que participaram da guerra foram destruídas e que foi seguido por um período de caos. Os tessálios invadiram e levaram os boetianos para o que hoje é a Boécia, e 20 anos depois, os dóricos invadiram e ocuparam o Peloponeso. Em 1871, um arqueólogo alemão chamado Heinrich Schliemann começou as escavações no monte Hisarlik, que era onde Troia ficava. Ele conseguiu provar que ali existia uma cidade no fim da Idade do Bronze. Troia tinha 9 níveis diferentes, correspondentes a diferentes períodos históricos. O nível 7 foi violentamente destruído pelo fogo por volta de 1190 a.C., que é mais ou menos quando os gregos começaram a falar que aconteceu a guerra. A partir dessa descoberta, a historiografia atual aceita que os poemas homéricos tinham algumas verdades. Parece que Troia caiu várias vezes e se reergueu várias vezes ao longo da história. Schliemann acredita que Troia que Homero descreve, a segunda Troia, na verdade terminou 1000 anos mais cedo. A Troia 7A acabou em 1250 a.C., próximo da data de Heródoto, e foi o período mais próspero da cidade. Chegou a ter 6.000 habitantes, que é muito grande para a Idade do Bronze. As evidências das cerâmicas mostram um extensivo comércio com todos os impérios da Idade do Bronze, mas principalmente com a Grécia micênica. As fases de Troia são Troia 1, de 3.000 a 2.500 a.C., Troia 2, de 2.500 a 2.200 a.C., Troia 3, de 2.200 a 2.050 a.C., Troia 4, de 2.050 a 1.900 a.C., Troia 5, de 1.900 a 1.800 a.C., Troia 6, 1.800 a 1.300 a.C., Troia 7A, 1.300 a 1.260 a.C., Troia 7B1, 1.260 a 1.190 a.C., Troia 7B2, 1.190 a 1.100 a.C., Troia 7B3, Idade das Trevas Troiana, ou seja, a Idade do Ferro. Troia 8, 700 até X a.C., a Idade do Ferro. Troia Clássica e Helenística. E Troia 9, que é a Troia Romana. Em 1890, quem fez escavações mais profundas no local foi Wilhelm Dörpfeld, que focou seus esforços na mais recente chamada Troia 6. Através de um árduo trabalho, ele conseguiu revelar os restos de uma cidadela elevada que um dia possuiu altas muralhas e torres de pedra e largas casas no seu interior para os ricos e poderosos. Datada de 1700 a 1250 a.C., Troia 6 se encaixa muito bem na linha temporal a qual Homero descreve. No entanto, as evidências de sua destruição não apontam para uma guerra com os micênicos, mas sim de um terremoto. Essa revelação fez com que muitos inventassem teorias de que a guerra de Troia não foi uma guerra real, mas sim uma metáfora. Poseidon era o deus olimpiano dos terremotos, e o cavalo era seu animal sagrado. Logo, provavelmente, o cavalo de Troia foi uma interpretação dos gregos micênicos da ilha de Poseidon. Essas teorias persistiram até 1930, quando um arqueólogo americano chamado Carl Blegen assumiu o sítio de Hisarlik. Seu trabalho foi centrado em torno da Troia 7 e revelou algo notável. Ele revelou que Troia 7, de 1250 a 1000 a.C., não era uma nova cidade, mas sim a Troia 6, reconstruída após o terremoto.
Segundo, sua existência foi pontuada pela guerra, e as casas que eram para os ricos e poderosos eram agora subdivididas, como se fosse para abrigar o influxo de refugiados. Os pitos que armazenavam grãos, vinho e óleo de oliva foram enterrados para que durassem mais. Todos os sinais apontam que Troia 7 foi uma cidade sofrendo um cerco. Blegen também achou sinais de incêndio e pontas de flecha, potencialmente fabricados na Grécia Micênica. As descobertas de Blegen foram ampliadas em 1988, quando as escavações de Manfred Korfmann no sítio de Troia 7 revelaram que todos os sítios arqueológicos anteriores a ele mal arranharam a superfície. Enquanto os anteriores tinham focado as escavações ao redor da cidadela elevada e do palácio, a equipe de Korfmann revelou a existência de uma grande cidade baixa, completa de casas, muralhas e um sistema de água subterrâneo que foram usada pelos troianos por 2000 anos. Evidências de incêndio eram muitas, pontas de flechas estavam embutidas nas paredes das casas, esqueletos dos mortos permaneceram desenterrados e pilhas de pedra jaziam nas ruas para os defensores da cidade arremessarem nos inimigos. Depois dessas escavações, temos quase certeza que a Guerra de Troia foi real e que aconteceu em algum ponto no começo do século XII a.C. Em Homero, os troianos falam a mesma linguagem que os gregos e têm mais ou menos os mesmos costumes. Os deuses também eram similares. Provavelmente Troia, ou Ilios, foi o reino chamado Wilusa nos textos hititas. Wilusa era um reino vassalo do Império Hitita, localizado no extremo noroeste da Anatólia, ou seja, onde era Troia. É possível que os gregos micênicos, se eles são os Ahiwawa, que se envolvem em campanhas militares e políticas nessa região, no século XV a.C. e particularmente no século XIII a.C., ou na terra de Milawata, na Anatólia Ocidental, foi submetida por Ahiwawa ou rei micênico. Durante esse período, Wilusa sofreu um número grande de ataques no qual os gregos micênicos estiveram envolvidos direta ou indiretamente. Em uma ocasião, o território foi ocupado pelo inimigo, em outra, o rei foi deposto e exilado. Homero fala que Troia foi atacada, ocupada e destruída pelos gregos, e sua família real foi ou exilada ou assassinada. Bom, então é isso. Obrigado a todos que assistiram. Até mais.